Agora, sobre o enriquecimento sem causa, que é o nosso último, né, ato unilateral previsto no nosso Código Civil, são apenas 3 artigos que falam sobre ele, 884, 885 e 886. Né? É vedado o enriquecimento sem causa, né, sem que exista algo que justifique, né, você estar tendo esses valores agregados em seu patrimônio. Não é necessário que esse enriquecimento sem causa tenha uma causa ilícita ou antijurídica, né? Ou seja, o enriquecimento ilícito é uma espécie do gênero do enriquecimento sem causa. O enriquecimento sem causa não precisa ter, né, uma fonte ilícita, mas o enriquecimento ilícito é uma espécie do gênero do enriquecimento sem causa, ok? O enriquecimento sem causa, então, ele pode até mesmo ser de uma fonte ilícita. Basta que não haja causa para o pagamento, né, que se torne indevido e, portanto, obrigue a restituir o indevidamente oferido. Isso, gente, existe toda uma discussão a respeito dessa questão das pirâmides, sabe, financeiras, que muitas vezes você não tem ali uma causa ilícita, né, um fundamento ilícito. Pode ser vender produtos da Rinode, por exemplo, que existe uma divergência se é ou não, né, uma pirâmide financeira. Mas não existe algo que justifique, não existe um esforço realizado por aquele que ofere aquela renda, né? E exige-se de uma maneira genérica e geral no nosso ordenamento jurídico que toda renda tem que ter uma justificativa, né? Então, por isso que chama-se de enriquecimento sem causa, que mesmo tendo uma fonte lícita, às vezes ele vai ser caracterizado. E que o enriquecimento ilícito é uma espécie do gênero do enriquecimento sem causa, ok? Outra questão, existem alguns requisitos que precisam ser caracterizados, né, para que a gente caracterize o enriquecimento sem causa em uma determinada situação. E os requisitos, eles são 3. Aumento patrimonial, né? Há no enriquecimento sem causa uma melhora na situação patrimonial experimentada pela pessoa, né, que vai ser obrigada a restituir. Então, tem que ter aí um avanço, né, no que tange à questão financeira da pessoa que vai ser considerado como enriquecimento sem causa. O segundo requisito, enriquecimento à custa de outrem, né? Tem que ter outros sujeitos envolvidos, né? Alguém que experimenta um sacrifício econômico para que o outro enriqueça. A gente sempre vai ter, porque se você está enriquecendo, você tem que estar recebendo, né? E esse receber envolve outra pessoa. Então, alguém que vai ter que estar realizando um sacrifício para um sacrifício econômico, né? Digamos, esse sacrifício, gente, não precisa ser um sofrimento físico, tá? É um sacrifício econômico para que o outro esteja enriquecendo sem ter uma causa que justifique, né? Sem ter um motivo plausível. E o terceiro requisito é a ausência da justa causa, né? Não há na ordem jurídica motivo que justifique o enriquecimento, né? Disse que para ele não há justa causa. Então, são 3 requisitos: aumento patrimonial, enriquecimento a custo de outro e ausência de justa causa. Então, aumento patrimonial, enriquecimento a custo de outro e ausência de justa causa são os 3 requisitos para que se configure o enriquecimento sem causa dentro do ordenamento jurídico brasileiro, né, dentro da nossa civilística nacional, ok? A jurisprudência brasileira, ela fala que na ação de enriquecimento ilícito, o autor, então, ele deve provar a existência real do enriquecimento por parte do réu, a existência real de um prejuízo para o autor e o nexo causal, né, entre o prejuízo sofrido e o lucro injusto. Então, se você verifica, né, um enriquecimento, isso já ilícito dentro da jurisprudência nacional, você vai ter que verificar esse enriquecimento por parte de uma pessoa, né, o prejuízo ou o sofrimento financeiro por parte de alguém e o nexo causal entre esse enriquecimento e esse prejuízo sofrido pela outra parte, ok? Na primeira jornada de direito civil, aprovou-se o enunciado 35, que diz o seguinte: a expressão se enriquecer à custa de outrem, do 884, não significa necessariamente que deverá haver empobrecimento. Então, para a gente configurar que uma pessoa está enriquecendo à custa do outro, não precisa necessariamente que o outro esteja empobrecendo em relação a isso, tá bom? Pode ser 2 situações em que as pessoas tenham um patrimônio significativo, né, e que ela vai
está tendo esse lucro em relação ao outro sem ter uma justificativa plausível, certo? É necessário lembrar que nos termos desse enunciado da jornada jurídica, a existência de um negócio jurídico válido e eficaz é regra. Então, uma justa causa para o enriquecimento, nessa vertente do enunciado da jornada jurídica, deve ser, então, a existência de um negócio jurídico válido, né, e eficaz. Se não existe um negócio jurídico válido e eficaz e está tendo enriquecimento por parte de uma pessoa, né, e sacrifício financeiro por parte da outra, a gente pode verificar então que tem um enriquecimento sem causa. Né? Então, todo enriquecimento deve ter como causa um negócio jurídico válido e eficaz, ok? É o que a gente pode entender desse enunciado, né, 35 da jornada jurídica de direito civil. Outro requisito também pode ser o desaparecimento posterior da causa. Veja-se que a restituição ela é devida não apenas quando não tem a causa que justifica o enriquecimento, mas também quando ela deixa de existir, né, nos termos do 885. O que o 885 fala? A restituição é devida não só quando não tem havido causa que justifica o enriquecimento, mas também se essa deixou de existir. Então, você tinha até um motivo para receber determinado valor, mas essa causa deixou de existir. Por exemplo, quando você tem uma dívida e essa dívida prescreve, por exemplo, e aí você recebe esse valor, pode ser entendido, né, como um enriquecimento sem causa. Se deixa de existir razões para você receber aquele valor, mesmo que a dívida existia posteriormente, mas se ela deixou de existir motivo para ser paga, você não pode, né, mais receber, senão é enriquecimento sem causa. Nós vimos que o pagamento indevido é algo que veda essa questão do enriquecimento sem causa. Você não tem motivo para receber, você não tem consequência jurídica que justifique você receber determinado valor, você recebe. Quando você não é parte, né, você não é credor de determinada dívida e você recebe o valor de maneira indevida, configura enriquecimento sem causa, ok? Meios alternativos para se ressarcir esse prejuízo, né, acerca do 886, o 886 fala que não caberá restituição por enriquecimento se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido. Então, o que a gente pode entender? A ordenação jurídica, o nosso ordenamento jurídico, não admite a alternatividade, né? Estando à disposição da parte a ação declaratória de nulidade do ato jurídico, né? Será impossível invocar-se o artigo 884 para a restituição do indevido. A subsidiariedade adotada pelo legislador nacional não prejudica as partes na medida em que, na prática, muito dificilmente a ação, né, possibilita a integral recomposição dos prejuízos. Então, o que acontece? Ele fala, o legislador, que no 885 a restituição é devida, não só quando não tem havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se essa deixou de existir. Então, vai sempre existir a restituição, né, se não havia causa para a pessoa receber aquele valor, né? Ou se a pessoa tinha essa dívida para receber, mas essa dívida deixou de existir e mesmo assim ele a receber, ok? E o 886 fala que não vai caber essa restituição se a lei conferir ao lesado outros meios para ressarcir o prejuízo. Porém, a gente entende-se que outros meios podem ser insuficientes, né, dentro da nossa configuração atual e que o que mais é utilizado é realmente o ressarcimento, tá, desse enriquecimento sem causa, desse valor que foi recebido, né, muitas vezes por um pagamento indevido, como nós já estudamos anteriormente. Então, nós encerramos por aqui as modalidades de atos unilaterais, né, que nós já estudamos, que é a promessa de recompensa, a gestão de negócios, o pagamento indevido e o enriquecimento sem causa, ok? Até mais.